Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Wesley. Eu sou líder de jovens aqui da área Berseba, da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Hoje nós estamos aqui com mais um jovem da nossa igreja, o irmão Magno. Paz do Senhor, irmão Magno. Paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo do nosso quadro Testemunhos de Vitória. O nosso irmão Magno, a partir deste momento, então, ele vai estar se apresentando e também já iniciando, contando um pouco como foi a sua infância e a sua adolescência. Amém, meu irmão. Eu sou o irmão Magno Alexandre Massoco, tenho 30 anos, congrego na congregação Ponta Grossa, que juntamente com a congregação do Lajeado faz parte da área Berseba. Amém, meus irmãos? Gostaria de contar um pouco da minha infância. Graças a Deus eu nasci e me criei num lar cristão. Minha mãe e meu pai sempre foram crentes, servos do Senhor. E eu tenho mais um irmão, mais duas irmãs que nasceram e se criaram também num lar cristão. Graças a Deus, meu pai e minha mãe nunca se desviaram. Amém, meu irmão? E pela misericórdia de Deus, eu tive uma vida boa, meu irmão. Passemos por dificuldade, assim como toda a família passa por dificuldade, né? Mas graças a Deus, Deus sempre proveu, Deus sempre nos sustentou. Glória a Deus. E não deixou faltar nada, absolutamente nada, meu irmão. Amém? Tivemos um bom estudo também, meu pai e minha mãe sempre se empenharam em dar o melhor pra gente, pra mim e pros meus irmãos. Glória a Deus. Até os irmãos do irmão Magno fazem parte aqui da nossa igreja, da área Berseba. São ativos aqui na nossa igreja, né? Uma família querida nossa. Amém. Irmão Magno, conta pra nós como foi então agora a tua juventude, né? Esse é um programa direcionado para os jovens da igreja, jovens que não fazem parte da igreja. Conta pra nós um pouquinho como foi então a tua juventude. A minha juventude também foi num lar cristão, foi na igreja, né, meus irmãos? Em 2004 a gente migrou da Assembleia de Deus para o Ministério Restauração e foi muito bom, uma experiência muito boa. Não pretendia sair de maneira nenhuma assim. A minha mãe e meu pai também sempre, né, mostraram, ensinaram o caminho, né, que a gente devia seguir assim, e eu sempre tive envolvido na igreja, né, desde a infância, né, pela escola dominical. Depois comecei a criar gosto pelos instrumentos. Glória a Deus. Por tocar algum instrumento. As minhas irmãs sempre cantaram, né, e meu irmão também tocou, sempre cooperou também na obra de Deus, né, e foi muito bom assim, né, por toda essa parte da minha juventude ali. Eu cooperei também, né. Estive cooperando, né, juntamente com o meu irmão, com a minha família. Sempre cooperei, sempre busquei estar envolvido nas coisas de Deus, assim. E como foi a tua parte mais pessoal ali na questão da escola, relacionamento com a família? Era tranquilo a questão da escola? Sempre foi tranquilo, meu irmão. Sempre foi tranquilo até então, né, na minha juventude ali, na minha adolescência, né. Graças a Deus foi bem tranquilo, assim, né. A minha mãe e meu pai sempre foram bem tranquilos também, foram bem tranquilos também quanto a isso, presente, né? quanto a nossa educação, isso, foram sempre presentes, sempre que a gente precisou, né, eles estavam ali nos apoiando, né, nos ajudando. O irmão Magno, ele tinha me contado, né, antes de nós iniciarmos o vídeo, que ele começou a estudar de noite, né, irmão Magno? E que foi um problema para tua juventude ali, né? Pode nos contar? Isso, Pode. Foi um passo que jamais eu deveria ter dado, né? Isso foi um divisor de águas ali, né? Que me fez abrir a minha mente, né, para coisas que eu não deveria, né? Estudar de noite, né, meus irmãos? Isso foi terrível, assim, para mim, tá? Me levou para um caminho que eu não deveria ter seguido, né? Me tirou do caminho ideal, me tirou do plano que Deus tinha para minha vida, né? Eu creio, hoje eu posso ver, né, com os olhos espirituais, os olhos da fé, né, que foi uma maneira, foi uma artimanha, né, uma ferramenta que o inimigo usou para me desviar, para me tirar da rota, né, do caminho
que o Senhor tinha traçado e preparado para mim. A partir então ali daquele momento que é óbvio que a gente tá contando uma situação ali, né? Não é geral com todos que começam a estudar de noite que acontece isso. Foi uma situação com o irmão Magno. Então ali as amizades, a influência do mundo ali começou a te afastar dos caminhos de Deus. Isso me abriu muitas portas, né, meu irmão, para coisas erradas, né? Foi através, né, das amizades, né? Comecei a ter amizades erradas, né? Ser influenciado pelas amizades, né? Que eu creio como todo jovem começa, né? Ali eu comecei a fazer coisas que eu não devia, que era ficar mais tarde na rua, que era sair, comecei a fumar cigarro, comecei a beber, que eram coisas que eu não fazia, né? Que eu nem imaginava que eu ia fazer. Mas através das influências, das amizades, né, mundanas do mundo, eu comecei a fazer esse tipo de coisa. A Bíblia diz, né, irmão Marco, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Exatamente. Né? Ali começou, então, aquelas conversas dos amigos, ficar mais tarde na rua, começou a levar, então, a sair da presença de Deus, né? Isso mesmo. E nesse tempo que tu esteve desviado ali, como tu nos passou, né? Tu começou a entrar pro submundo das drogas ali, fumar, aquela coisa toda. E quais foram as consequências, né, irmão Marco? Né? Tu desviado, quais foram as consequências que te trouxe tu estando desviado, né? Tanto para tua vida pessoal, para a vida como crente, a gente já sabe que ali se fecha aquele ciclo, né? Mas como para tua vida pessoal, o que te prejudicou estando desviado? Nessa intercessão, né, meu irmão, que eu comecei a estudar ali, eu já estava meio bem fraco espiritualmente, assim, já não estava muito querendo participar dos cultos, já não estava muito mais querendo ir na igreja, né? E aí comecei a estudar, comecei a ter esse tipo de amizade, né? Aí foi cada vez me impulsionando mais a ir pro mundo, né? Então ali daí eu já estava totalmente, né? A minha vida espiritual já decaiu, já tinha decaído, praticamente não existia mais, né? Então daí eu comecei a que nem a Bíblia diz, né, irmão? Assim, um abismo puxa o outro, né? Então só tive consequências ruins, né, na minha vida por fazer certas escolhas, né, que eu jamais deveria ter feito, né, que se eu continuasse no caminho ideal de Deus, que Deus tinha traçado e planejado para minha vida, jamais ia acontecer, né. Tive experiências amargas, muito ruins mesmo. Portas se fecharam? Perdi muitas portas abençoadas mesmo, que através da oração da igreja, da minha mãe, da minha família, né, orando, né, às vezes mesmo eu estando no mundo, né, eu sempre mantive, né, orar, sempre tive o temor, coisa que eu nunca perdi, foi o temor de Deus na minha vida, né, meu irmão. Porque nasci e me criei, né? A gente sabe da palavra, a gente conhece a palavra. Então isso fica gravado na tua mente para sempre, né? Isso não sai de ti. Mesmo eu fazendo coisa errada, mesmo eu pecando e levando uma vida totalmente errada, né? Mas o temor de Deus sempre estava comigo ali, né? A minha mãe sempre insistia também para mim orar, sempre às vezes orava comigo, né? Eu estava na nossa conversa aqui antes da entrevista, o irmão Magno estava me passando que nesse tempo que ele esteve desviado ali, muitas portas de emprego tu perdeu, né, irmão Magno? E o quanto te prejudicou até financeiramente isso, né? E também eu lembro, irmão Magno, que um dia eu visitei ali a tua mãe e teu pai, e eu vi que até o contato familiar se perdeu um pouco, né? Que eu cheguei ali, eu até perguntei pro irmão Magno, né? Foi hoje o dia dessa pergunta. Eu disse, irmão, onde é que tu ficou aquele dia que eu não te vi, né? Aí tu ficou no quarto, e a gente vê isso com muitos jovens que saem da presença de Deus, eles perdem totalmente o contato familiar, já não conseguem mais conversar com o pai. Bem provável que quando tu começou ali a fumar, beber, tu já começou a esconder essas coisas da tua família, né? Com certeza, né? Até porque cada coisa que a minha família ia descobrindo que eu já usava, né? Sim. Cigarro, que eu bebia, né? Até então, no começo ali, não usava drogas ainda, né? Fui usar bem depois, né? Mas isso é um baque muito grande, né? Ainda mais família, uma né? família crente, Claro. né? Um pai e uma mãe, né? Que sempre oraram, que sempre buscaram a presença de Deus, que nunca se desviaram do caminho, né? Sim. Isso é um baque tremendo, né? Então, eu sempre procurei, na verdade, também, né? Esconder, né? Isso daí
eu creio que começa assim, todo mundo começa assim, ninguém quer expor esse tipo de coisa, Claro. né? Pro seu pai, pra sua mãe, pra sua família, né, meu irmão? Então foi terrível, assim, essa parte, assim, foi bem complicado. E né? como é difícil para um pai e para a mãe, né? Eu já tive essa experiência na minha família também, tanto eu, quando ainda não era crente, levar essa preocupação para o pai e para a mãe, né? Muitas noites, às vezes, o pai e a mãe não dormem, por não saber o que vai acontecer, né? Passa a madrugada na rua, não volta. Muitas vezes os pais já sabem que nossas amizades não são boas, né? Mas, irmão Magno, glória a Deus que a tua família permaneceu firme orando por ti, né? Eu lembro de muitas vezes a irmã Valni, né, chegar em nós, que é a mãe do irmão Magno, e pedir, ora pelo irmão Magno, né? E o que te fez, então, irmão Magno, depois de toda essa situação, essas portas fechadas, até nesse meio eu gostaria de lembrar de uma passagem bíblica, aonde diz sobre o filho pródigo, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15 e no verso 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, dá-me parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Veja, irmão, essa situação deste jovem que, olhando para o mundo, irmão Magno, desejou as coisas do mundo. A Bíblia diz que ele pediu a sua herança, né, a sua parte para o seu pai, desperdiçou aquela herança, jogou aquela herança, aquela fazenda, né, a parte da sua fazenda fora. A Bíblia diz que, óbvio, né, que ele aproveitou, gastou o dinheiro, mas ele nem esperava que chegaria um momento difícil. Muitos jovens, às vezes, eles acham assim, olha, eu vou sair da igreja, eu vou me desviar, é tudo bom, né? Eu vou aproveitar com os meus amigos, mas não se dá por conta que vai chegar um momento difícil. E a Bíblia diz que ele se afastou da sua família, se afastou do seu pai, se afastou da sua mãe, assim como aconteceu contigo, né? Foi perdendo contato com o pai, perdendo contato com a mãe. Porém, a Bíblia diz que até que chegou um momento difícil naquela terra, ao ponto daquele jovem, era o filho mais novo daquele pai, desejar comer as bolotas, diz a Bíblia, mas ou melhor dizendo, as comidas que os porcos comiam. Veja o que o diabo fez com a vida daquele jovem. Estava ali na presença do seu pai, estava numa vida tranquila, mas olhou para as coisas do mundo. Talvez ouviu a influência dos amigos mundanos e chegou nesta situação de desejar comidas de porcos. Então veja, a situação que o irmão Magno passou ali, ele perdeu portas de emprego, perdeu aquele contato talvez familiar, né, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, perdeu diversas coisas na sua vida espiritual dentro da igreja. Mas em toda esta situação, eu quero fazer uma pergunta ao irmão Magno, que nos interessa muito, que é o que te fez, irmão Magno, voltar para Jesus, voltar para a igreja, tomar uma posição com Deus novamente. Na verdade, vários motivos, né, meu irmão Wesley, vários fatores, né, que me levaram a voltar aos caminhos do Senhor, né. Esse vínculo com a família, isso é uma coisa muito importante também, né, e que me fazia bastante falta, né, pelo fato de eu estar, né, já com outro tipo de amizades, né, já fumando, já bebendo, entendeu? Claro. Não queria deixar isso explícito para minha família. A gente acaba se afastando, né? A gente vai para outro lado, né? E então, esse foi um dos motivos, né? A falta da família, né? Isso faz muita vazio, falta. né? Esse vazio, irmão, esse foi o fator principal, eu creio que o primordial, o que mais, assim, o gritante, né? Em mim, no meu caso, né? Claro. Era o vazio que eu sentia, né?
que eu tentei por muitas vezes, né, com muitas ofertas e manjares do inimigo, né, tentar suprir este vazio, mas jamais a gente vai conseguir. Tanto no meu caso, quanto para você, jovem, que está assistindo agora, o mundo jamais vai poder suprir essa necessidade, esse vazio. Eu, estando lá no mundo, tinha amigos meus que vinham e me perguntavam: Magno, mas o que será que é isso que eu sinto? O que é isso que eu sinto? E eu mesmo lá no mundo, mesmo fazendo coisa errada e pecando e não indo na igreja, eu explicava, porque eu sabia o que era, o que ele estava sentindo, o que eu estava sentindo, que era o vazio. Sim. Aquele vazio que a gente tenta preencher com álcool, com drogas, com prostituição, com tabaco, nada supre, com festa, com bebedeiras, mas nada supre. É tudo muito bom no começo. É passageiro, né, mamãe? No começo é tudo muito bom. Logo quando eu comecei a estudar, logo quando eu comecei a conhecer as más influências, as más amizades, ali é tudo bom, quando tu tem dinheiro. E é bem parecido com o que aconteceu com aquele jovem ali, né? Eu me identifico muito com essa história, irmão. Tu vê, a Bíblia diz que ele aproveitou, gastou todo o dinheiro, só que chegou o momento que ele já não tinha mais nada. Chegou o momento do vazio, a ponto da Bíblia dizer que ninguém dava nada para ele. Que situação terrível, né, mamãe? Isso é terrível, é lamentável. E foi exatamente esse vazio, essa angústia, esse vazio no peito que a gente sente, que me fez, né, dar um passo, né? Me fez tomar a decisão mais certa da minha vida, né? Voltar, né? E eu sou o filho caçula, né? O mais novo. E então sempre morei com meus pais, né? Tive até a oportunidade de morar fora, longe da minha casa, né? Eles não quiseram que eu me afastasse, que eu saísse, como eu sou o caçula mais novo, né? Eles quiseram que eu ficasse com eles, junto, né? Isso. Então daí, e muitas vezes eu me peguei em casa, né? Chegava em casa às vezes, já estava desgostado, já não queria mais saber de nada, nem de droga, nem de cigarro, nem de beber, nem das más amizades, né? Foi incrível o que Deus fez, Deus começou como a trabalhar Deus foi na tua trabalhando, como o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. A Bíblia diz que o Espírito ele nos convence, né? Ele nos convence, ele foi devagarinho, meu irmão, me convencendo ali. Eu lutei, na verdade, né? Batalhei ali, foi uma luta, né? 5 anos, né? Eu fui lutando, né? Por diversas vezes eu tentei, né, irmão Wesley, vir na igreja, frequentei até alguns cultos, né? Vinha na igreja, frequentava, Jesus falava comigo ali, né? Não teve uma oportunidade que Jesus não falou comigo. Sim. Mas mesmo assim, né? Eu com toda aquela carga, com todo aquele peso, né? Com a minha alma debilitada, meu espírito fraco, né? Não conseguia, né? Ver uma saída ali, tomar uma decisão, uma posição com Deus, né? Mas em nome de Jesus Cristo, né? Graças a Deus, ao final desses 5 anos, assim, que eu tava lutando, que eu sabia, né? Desde o começo, né? Eu sabia que a única saída né? era Jesus, né? Que só o que poderia preencher o meu vazio era o Espírito Santo. Glória a Deus. E muitas vezes eu me peguei em casa, olhava meu pai, minha mãe, meus irmãos se arrumar, ir para a igreja, né? E eu me pegava ali sozinho, né, irmão? E tu vê que o jovem esse que a gente leu na Bíblia, ele passou por essa situação. A Bíblia diz que quando ele desejou comer aquela comida dos porcos ali, ele olhou para si e disse: mas eu tô aqui nessa miséria, mas os meus irmãos estão lá bem, os servos do meu pai estão lá comendo bem, estão lá sendo bem tratados e eu tô aqui, né? Aí que ele olhou para si e voltou pro pai, né? Glória a Deus, aleluia. E é assim que o inimigo age, né, irmão Wesley? Ele não tenta de um jeito, ele vai do outro, claro, né? O inimigo é astuto, ele é milenário, ele não dorme, ele nem descansa. A fúria dele é terrível contra nossas almas, né? Contra as almas daqueles que estão no mundo, que dirá aqueles que estão, né, na igreja, né, irmão? Então, por muitas vezes eu me peguei angustiado ali, meio depressivo às vezes, até assim, porque o diabo é sujo, né? Claro. Ele não tenta de um jeito, ele tenta de outro, né? Então, mas eu via, eu sabia, lá no fundo, na minha mente, né? Eu nunca deixei de orar também, isso é muito importante, né? Quando eu me sentia aflito, angustiado, assim, por mais errado que eu estivesse, por mais sujo que minhas vestes estivessem,
eu nunca deixei, né, de orar, de clamar, porque eu sabia que existia um Deus, que existe um Deus, que existe Jesus, o Espírito Santo Consolador, né? Glória a E Deus. ele está a todo momento ali batendo na porta, né? Ele só precisa de uma oportunidade, que você abra a porta e deixe ele entrar para Glória a fazer a Deus. transformação da sua Ah, e vida. que coisa tremenda, Deus verdadeiramente, né, transformou a vida do irmão Magno. Hoje o irmão Magno faz parte aqui novamente da nossa igreja, congrega aqui conosco, está fazendo um lindo trabalho com a juventude. E uma das coisas que, lembra que eu falei lá atrás, mamãe, que eu visitei um dia a tua família nesse tempo, enquanto estava desviado, e eu não pude nem conversar contigo naquele dia, né, eu nem lhe vi, né, mas agora, há pouco tempo atrás, eu estava ali na casa do irmão Magno de novo, e eu fiquei muito alegre, irmão Magno, porque eu lhe vi o senhor ajudando a sua mãe, nos recebendo ali, ajudando a fazer a comida. E é essa obra que Deus tem para fazer nas nossas vidas, né? Deus não criou a família para estar desunida, mas pelo contrário, Deus criou a família para estar unida ali, o pai ajudando a mãe, os filhos junto com a mãe, e eu me alegrei, né? Até houve um testemunho agora aí na tua família, onde vocês se reuniram na casa da tua mãe ali, todos os irmãos para orarem juntos, e Deus batizou, né, o teu cunhado e a tua sobrinha com o Glória a Espírito Santo. Deus. Glória a Deus, olha que tremendo, irmão. É isso que Deus tem para nossa vida, é isso que Deus quer para tua família. Talvez tu se encontre nesta situação, tua família, teus filhos longe da casa, talvez você que é uma mãe ou você que é filho já não tem mais esse contato. Deus quer unir vocês. Deus quer restaurar a família de vocês, né, irmão Marquês, na vida do irmão Marcos. E glória a Deus por isso. Está aí mais um testemunho de vitória. Eu quero, não sei se o irmão Mário quer deixar uma palavra para os jovens que talvez estão nesse pensamento, né? Sai, fica na igreja, vai para o mundo, volta. Veja, irmão Mário, eu estava pensando uma coisa, que Jesus Cristo, ele disse assim, olha, eu sou a fonte que jorra água para a vida eterna. E ele também, em outras palavras, ele disse que a sua palavra, a Bíblia, é o pão da vida, né? Veja que aquele jovem, ele desejou comer comidas de porcos, né? A necessidade dele era tão grande que ele queria somente comer aquilo que os porcos estavam comendo. E Jesus Cristo dizendo isso, que ele é a água, a palavra dele é o pão. Vamos dizer que Jesus, o seu evangelho, o reino de Deus, é um copo de água e um pão. Só que o copo de água e pão não tem formosura. A gente olha para um copo de água e um pão, não nos chama atenção. Até o livro de Isaías vai falar sobre Jesus Cristo dizendo que ele não tinha formosura alguma, era um homem desprezado. Quando a gente olha para um copo de pão, um copo de água e um pão, muitas vezes a gente despreza, né? A água, o pão. Mas vamos dizer que o mundo fosse lá um grande copo de refrigerante, um grande hambúrguer, cheio de gordura, cheio de coisa que agrada a nossa carne. Atrativo, a gente olha agora, né? Chega no momento da decisão, copo de água, pão ou o hambúrguer com refrigerante. Qual que a gente escolhe? É claro, aquilo que nos chama a atenção. Só que o refrigerante, ele traz a diabetes, ele traz câncer, a gordura, o hambúrguer, ele nos traz diversas doenças, né? Mas a água, o que ela faz com nós? Ela nos nutre, ela nos limpa, o pão, ele nos alimenta. Então veja, irmão, o mundo é como um grande copo de refrigerante ou hambúrguer. Parece até engraçado isso, né? Mas é uma comparação simples de nós usar e entender. O evangelho, muitas vezes, não nos chama atenção. A gente olha para a igreja, mas o que vai me levar a estar na igreja? Mas é isso aí, o que o irmão está testemunhando. O evangelho, ele traz transformação. O evangelho, ele traz restauração para a família. Veja que o mundo, a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas são caminhos de morte. A gente às vezes olha para o mundo, chama atenção, é atrativo, mas a Bíblia diz que esses caminhos são morte. Porém, Jesus, ele quer nos dar vida, irmão Mário. Que fique esse testemunho aos nossos irmãos. Não sei se o irmão tem alguma palavra para os jovens, como eu disse lá, quer deixar alguma palavra final para os nossos irmãos? Amém, meu irmão. Quero glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Por ter me salvado, pelo poder estar aqui contando esse Glória testemunho. a Deus. Quem sabe você está aí, se identificou com esse testemunho. E a minha família não era mais abençoada
Não era perfeito? Não era perfeita porque faltava alguma coisa. É assim que o inimigo age, é assim que Satanás age. Entendeu? Ele tenta tirar um, ele tenta minar outro, mas graças a Deus ele foi desmascarado e foi derrotado mais uma vez, para honra e glória de Jesus Cristo. Só faltava eu e agora não falta mais. Eu também estou com meu nome escrito no livro da vida. Eu faço parte da juventude, da geração eleita, em nome de Jesus Cristo. E Deus confirmou ontem, batizou o meu cunhado, batizou a minha sobrinha com o Espírito Santo, selou eles com o Espírito Santo e revelou para nós que era isso mesmo que faltava, desmascarou o inimigo mais uma vez. Era essa peça que faltava, entendeu? Era eu voltar, porque é assim que o inimigo age, né, meu irmão? Mas em nome de Jesus Cristo, dá um passo de fé, jovem, dá um passo, abre a porta. O Espírito Santo, ele é educado, ele é sensível, ele não arromba a porta, ele bate na porta. Abre a porta, abre teu coração, abre a tua mente. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, quebra esta barreira, dá um passo de fé, em nome de Jesus. Essas palavras que eu tinha. Glória a Deus. Viu, jovem? Não desista, continue sendo crente, continue lutando. Você que assistiu o nosso vídeo hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar muitas pessoas, muitos jovens que estão nessa situação. Amém? Que Deus os abençoe. E não esquecendo, irmão Wesley, que o nosso lema é Deus na frente!